Fala aí, família muito osso, Fernando Reis aqui. Hoje eu tô aqui com um cara especial, um cara que eu luto com ele desde a faixa roxa, cara. Tô trazendo um cara que me bateu já aqui. Eu já bati nele também, mas a última vez ele que me bateu e eu vou pegar ele, hein, cara. Mas é o seguinte, eu tô trazendo esse cara aqui porque além de ser um cara excepcional, um cara super gente boa, gosta de meia guarda igual eu. E a galera aqui do canal Muito Osso sabe que meia guarda é um negócio de respeito. Meia guarda é um negócio levado a sério aqui. Antes de anunciar o nosso convidado de hoje, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal, você que ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação e recebam com muito respeito meu convidado que hoje é o Igor Shinari, o famoso Tigrão. Se apresenta, meu amigo. Seja bem-vindo ao canal. Fala aí, galera, tudo bem? Abraço aí, Fernandinho. A gente já lutou muitas vezes aí. Também acho que é desde a faixa roxa, que na roxa acho que eu só apanhei de você, né? Foi meio ruim pra mim da faixa roxa. Mas a gente vem trabalhando aí há bastante tempo aí, sempre conversando bastante, né? A gente chega lá, faz aquela resenha até antes de lutar. Sempre tá junto, Sempre... né? Fala aí. Sempre tamo junto lá nos campeonatos. Viajando, já pegamos voo junto direto. Fala aí. Aham. E é sempre isso aí. Dentro lá do tatame é porradaria, mas fora é amizade total, né? Tigrão, primeiramente, obrigado por estar aqui fazendo parte da Resenha Muito Osso, compartilhando um pouquinho da sua meia guarda pra galera da família Muito Osso. No canal Meia Guarda é um negócio sagrado, rapaz. E o Tigrão, cara, que pra quem não sabe, o Tigrão foi campeão europeu esse ano, cara. O cara, além de me bater, ele bateu na galera já também, cara. Já foi campeão europeu. Mas antes da gente falar do europeu, tá, eu vou introduzir mais ou menos o que a gente vai falar nessa resenha. Nessa resenha de hoje, a gente vai falar sobre a história do Tigrão, as maiores dificuldades, como ele a superou, tá? Além disso, a gente vai falar também sobre meia guarda, como ele começou a fazer meia guarda, por que ele começou a fazer meia guarda e fica aí até o final porque muita coisa boa vai surgir. Além de tudo isso, a gente já lutou muitas vezes e pode ser que a gente bata um papo aí das lutas, conta algumas histórias legais que a gente já teve em campeonato. Relembrar algumas coisas legais e a gente vai começar, Tigrão, contando um pouquinho da tua história. Você que vai contar agora, na verdade, quem é Igor Shinari, o famoso Tigrão. A câmera agora é toda sua, Tigrão. Manda ver. Então, eu comecei a treinar em 2004, com 10 anos de idade. Comecei numa academia pequena lá de bairro mesmo, lá de Osasco. O meu primeiro professor foi o Lino Coach, que a gente apelidava ele de Palito, né? Que era na época da Godoy Jiu-Jitsu, hoje é atual G13, né? E desde então eu nunca parei, sempre treinei. Acho que conheci o Fernandinho aí no Juvenil Azul ainda. Se eu não me engano, acho que é a primeira vez que eu vi você lutar uma seletiva de Abu Dhabi. Acho que no Rio, uma que foi em Campos. Nossa, eu lembro. Perdi, eu lembro que eu Acho... perdi. Essa daí não deu pra mim, não. Você perdeu pro Max, eu acho. Porra. Eu também perdi pra ele nesse dia. E acho que foi a primeira vez assim que eu vi você lutar. E sempre competi, né? Desde molequinho. Desde os meus 11 anos, acho que eu comecei a competir. E sempre gostei, nunca parei. E estamos aí ainda buscando aí o tão sonhado mundial aí que a gente sempre almeja. Irado, irado. Ô, Tigrão, mas me conta mais aí da sua história, cara. Quando você começou a treinar jiu-jitsu, eu até comentei isso hoje numa live, cara. Quando você começou a treinar jiu-jitsu, tinha aula de criança na época ou você entrou no meio dos adultos? Não tinha não. Ainda mais na academia que eu treinava, era academia de bairro ainda. Só tinha uns brucutu lá gigantescos. Daí começou eu e meu irmão junto. Meu irmão tinha 12, eu tinha 10. Daí meu irmão já tinha quase 13, né? Que ele faz aniversário em novembro, a gente começou em outubro. E a gente começou junto, a gente treinava mais eu e ele. Mas com o passar do tempo foi inserindo com outra galera. Daí quando eu fui ficando com 15, 14 anos, a galera já começou a parar de aliviar, né? Começou a ir mais sério. Aí também já batia nos adultos, fala aí. Essa idade aí já tava pronto pra descer a lenha dos caras também, né? Essa já tava embaçado já, e daí saía reclamando que os caras faziam força, né? Porque sempre tinha aquela gana de ganhar, mesmo às vezes os caras arremessando a gente, né? Mas era assim, tinha que se virar lá e arrumar. E eu ainda consegui na época levar um amigo meu, que era, acho que tinha um ano mais velho que eu.
Daí, na época, meu professor ainda se dispôs a fazer um treino. Meu treino era 5 horas da tarde, e o meu professor se pôs a fazer um treino acho que era das 4 às 5, só comigo, meu irmão e esse menino, o Ó, Caio. Daí a gente fazia cerca de 1 hora de treino antes, só nós três, e se quisesse ainda podia fazer o das 5. Mas a gente sempre fazia esse treino nós três, porque daí dava pra competir mais também, né, entre a gente, porque a força de um adulto é muito desproporcional, né? Com uma é. criança de 15, 14 anos era embaçado. E quando surgiu a ideia de treinar jiu-jitsu? Quando foi que despertou essa vontade de treinar? Ah, não partiu de mim não, na verdade, assim. Eu era aquele moleque que gostava de sair da escola, comprar uma traquinas e comer assistindo um Chaves, né? Assistia aqueles programas da tarde. Não gostava de fazer nada, né? Daí meu pai já tinha tentado vários recursos, assim, que eu era muito gordinho, né? Ainda sou, mas na época eu era bem acima. E ele falou, pô, vou te pôr na natação. Daí a natação era aquela coisa, né? Enrolava a professora pra caramba, quando ela tava olhando eu não fazia nada. Só no Miguel, Daí, Tigrão? Era só no Miguel, rapaz? daí quando chegava em casa, destruía ainda, né? Porque natação dá fome pra cacete. Daí, daí não deu certo. Daí ele me pôs pra fazer, tipo, esteira e bicicleta, assim, um condicionamento na academia. Também dava uns migué, falava que tava machucado, tava doente, não ia. Em futebol ele já tinha tentado de pequeno e viu que não rolava, né? Sobrou goleiro, né? Gordinho vai sempre pro gol, velho. Fala aí, você jogava na linha? Eu jogava na escolinha na linha, mas eu ficava lá no meio do campo, só andando de um lado pro outro. Só quebrando a E canela do povo que tentava passar. daí ele falou assim: ah, vou te pôr no jiu-jitsu. Eu nem sabia o que era, né? Daí eu falei assim: não quero isso aí não, vai me machucar, não sei o que. Já imaginei os caras dando pirueta. Eu falei: isso aí vai me machucar e tal. Daí ele falou: vamos assistir um dia. Daí a gente foi lá, assistiu. Daí ele falou: tenta só um dia. Daí começou, já era, né? Daí comecei a ver que eu conseguia fazer os bagulhos, conseguia fazer aquele rolamento. Eu falei: não é que dá pra fazer? Daí continuei. Daí fui indo até hoje. E você começou primeiro ou seu irmão que começou? Foi todo mundo A junto? gente Como é que foi? começou junto. Começaram todo mundo junto. Junto já. Começamos junto, treinando junto. Até é interessante que a gente brigava muito. Daí, quando a gente começou a fazer, a gente parou de brigar. A gente começou a ser mais brother, assim, se ajudar mais do que brigar. Legal, legal demais. Eu também tenho um irmão que treina, velho. Meu irmão é Então. faixa preta bodybuilds. Eu fico zoando aí que ele é bodybuilds. O bicho é mais de 100 quilos, rapaz. Boladão. Faixa preta, o bicho também. E é engraçado, né? Que eu já tive algumas brigas com meu irmão, mas quando a gente começou a praticar jiu-jitsu também, a gente se aproximou mais. Foi uma coisa legal que o jiu-jitsu fez também, foi aproximar eu e meu irmão. Passou muito tempo treinando junto também e foi se aproximando. Foi uma coisa que você me lembrou aqui que aconteceu comigo também. Ô, Tigrão, mas vamos lá, cara. Você começou a competir quando? Começou a treinar quando você tinha 10 anos e quando foi que você começou a competir mesmo? Que você falou, opa, já tô batendo os caras aqui, eu vou bater nos caras no campeonato também. Quando foi esse negócio de competir aí? Então, quando eu comecei, eu comecei em outubro, né? E daí tinha graduação em dezembro já. E na época na academia tinha graduação e logo depois tinha um campeonato interno, né? Já no outro dia. Eu fui graduado, a faixa amarela, e lutei o campeonato já no domingo. Daí tomei um couro, né? Daí já fiquei desanimado, mas eu falei, não, vou pro próximo pra ver. E o próximo foi no outro ano, foi o Paulista, né? Que na época o Paulista, ainda hoje eu acho que é separado, né? O infanto e o juvenil. De infantil até. Não, de mirim até juvenil é num final de semana e no outro é o de adulto, né? Daí eu lutei, daí eu ganhei já. O primeiro paulista que eu lutei eu já ganhei. Era o circuito, né? Primeira etapa do circuito paulista eu já ganhei. Daí eu comecei a lutar todos os paulistas. Na época o paulista era muito valorizado aqui em São Paulo, né? Eu lutava todos os paulistas e saí. Meu pai me levava bastante para viajar para lutar fora também. Daí eu comecei a viajar e tal, e daí eu ganhava a maioria dos paulistas. Daí eu pensava, nossa, eu tô mó bem e tal. Daí eu ia lutar no Rio, os brasileiros, tomava mó pau.
E quando foi sua primeira viagem, sua primeira competição grande assim? Qual que foi ela? Acho que foi. A primeira foi a Copa do Brasil, que tinha da CBJJO, Aqui em São que Paulo? era. Não, era lá no Rio, naquele. Como que chama lá? Era Tijuca? aquele. Ou não era no Tijuca? Não, era aquele clube que tem um- uns barcos lá, Sei também. Minha na mulher. Ilha do Governador. Filho do governador. Na Ilha do Governador. Daí foi o primeiro grande assim que eu tenho, a Copa do Brasil, que hoje nem existe mais, né? Não sei se existe na real, mas não tem mais o mesmo prestígio que tinha na época. Aham. Foi de amarela e foi chave de 3. Daí eu perdi a primeira luta. Daí eu fui pra outra luta, ganhei. E daí eu ganhei do cara que eu perdi na final. Daí eu consegui ganhar ainda esse campeonato. Mas da confederação mesmo. Na época não tinha muitos campeonatos também. Eu acho que o primeiro que eu lutei foi um brasileiro. Que eu perdi pra aquele Paulo Henrique, Sei. Da Nova o União? filho do Fábio Andrade. Ah, O filho do Fábio Andrade lá. Daí eu perdi pra ele. E depois no outro ano eu fui e daí eu consegui ganhar dele. da hora. Da hora. Ô, Tigrão, mas agora vamos começar a tocar nesse assunto da meiota, cara. Quando foi que surgiu essa meiota sua aí? Você gosta de fazer uma. Sei que você gosta de fazer uma profunda, meio que trocando pra invertida, subindo pras costas. Ali sua meia é um pouquinho diferente. Pra falar a verdade, a sua meia é uma meia que eu vejo pouca gente fazendo. Você tem mais alguém que faz esse estilo que você conhece? Quando foi que você começou a fazer esse negócio? Vamos bater um papo de meia guarda agora. Como é que foi essa história com a meia guarda aí, Tigrão? Então, foi assim. Quando eu era. Quando eu tinha uns 14 anos, né? 13, que eu era faixa verde, o meu primeiro professor, ele chegou em mim e falou: você tá bem e tal, tá lutando, porque assim, eu não era bom. Até alguns árbitros da Federação Paulista, hoje me chamam e falam: nossa, quando eu te via lutando de amarela, de laranja, você era ruim, hein? Daí, é porque assim, o que acontecia? Eu ficava naquele jogo trocando em pé, aquele jogo troca em pé, mas não sabe derrubar, sabe? Aquela Aquele cabeçada a jogo. luta inteira, ficar dando cabeçada igual dois touros. Daí a primeira hora que o cara errava, eu chamava na guarda, eu conseguia ganhar a luta. Era sempre assim. Daí, mas eu não sabia nada por baixo. Se botasse por baixo era cada tartaruga, né? Daí eu falei. Daí ele falou assim: você tem que aprender uma coisa por baixo, tá ficando velho já, você já é faixa verde, tá na hora de você aprender uma coisa por baixo. Eu falei: mas eu não consigo fazer guarda e tal. Daí ele falou: vamos começar a fazer meia guarda então. Daí eu falei, daí ele me ensinou uma raspagem, né? Que é aquela que na época ele chamava de Maria Mole, que é aquela que vai. Você entra de funda, bate pra um lado, depois volta pro outro. Aham, a clássica. Todo mundo começa por É, essa, né? Fala aí. isso. Essa daí todo mundo começa por ela, cara. Eu falo, todas as vezes eu dou aula aqui no canal Muito Osso. Quando eu vou dar aula pros alunos também, eu começo ali. O cara começou a aprender É. o molejo ali, ele falou, opa, beleza, depois você pensa outra coisa. Vai, continua Aham. aí, continua aí. Daí eu comecei, daí ele me ensinou essa, só que tinha muita dificuldade pra entrar, né? Porque a entrada dela é muito complicada pra quando você começa, né? A entrada de funda. Daí ele fazia eu chegar antes na academia, umas meia hora antes do treino, e ficar fazendo umas 20 vezes pra cada lado. Só a Legal. entrada. Daí a gente foi fazendo. Daí quando eu fui pegando a entrada, ele falou: beleza, agora não rola, você vai rolar só por baixo. E daí eu falei: não sei o que. Ele falou: vai rolar só por baixo. Daí eu Legal. raspava, eu raspava os caras, ele falava: vai, agora volta por baixo. Daí ficou, sofria, chorava, Caramba. ficava puto. Daí, até que daí eu aprendi, né? Daí uma hora eu aprendi, e daí na competição eu comecei a fazer. Daí, quando eu comecei a fazer, eu falei: nossa, não é que funciona? Daí eu comecei a falar: é bem melhor ficar trocando em pé, trocar em pé é mó chato, né? Ainda mais sem saber fazer, né, as Pô, coisas. Eu já fazia judô na época, mas nunca me interessei muito por lutar em pé. E daí, hoje eu já sou um pouco mais interessado, né? Mas na época eu não gostava muito. E daí eu comecei a fazer direto, comecei a chamar, né? Comecei a melhorar a chamada de meia, porque chamada de meia é um negócio que ninguém te ensina, né? Você tem que ir aprender sozinho, que é difícil você ver alguém chamando de meia. É mais o cara que chama de guarda mesmo e depois traz pra meia.
Daí eu fui trazer algumas coisas que eu gosto de fazer, umas adaptações que a gente faz pro nosso corpo. Daí até acho que a azul, eu só sabia fazer essa que vai pro lado e volta pro outro, aquela que abraça a perna, sabe? Que volta subindo a outra perna, você abraça a Hum. perna do cara, da dip e volta. E eu só sabia, acho que fazer essas duas. E uma que segurava o pé também, que você segura o Sei, pé com as duas sei. mãos, sabe? É, Aham, as mais básicas, né? Eu sabia aham. fazer só essas. Daí quando eu fui pro Cícero, né? De faixa roxa já, Você foi pro eu Cícero de cheguei lá. roxa? Aham, fui de roxa. Nossa, o tempo passa muito rápido, cara. Sim. Eu fiquei um ano na G13 de roxa, e daí no outro ano eu fui pro Cícero. Daí quando eu cheguei no Cícero, lógico, tomei cacete pra caralho, né? Isso foi E o que quando? acontece? Que ano que Foi 2013. 2013. No finalzinho de 2013, acho. É, finalzinho de 2013 eu fui pro Cícero. Daí eu cheguei lá, né? Os caras me olhando meio atravessado, né? Porque eu já tinha lutado com boa parte deles. E daí todo mundo que me chamava pra rolar trocava a base quando eu botava na meia. Trocava pra invertida. Sei. Daí eu falava, puta, e agora? O que eu faço daqui, né? Aí todo mundo passava, me pegava. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Fiquei pensando, pensando. Até todo dia eu voltava no busão e ficava pensando. Preciso achar um jeito, preciso achar um jeito, preciso achar um jeito. Ou do cara não ir pra invertida ou de fazer uma coisa da invertida. Daí primeiro eu vi o tiozinho fazendo um esquema que ele passa a lapela por baixo da perna e mete um ganchinho e chuta o cara pra Sei. subir da invertida. Daí eu falei, não, isso é legal, mas demora muito tempo, às vezes o cara saca e já volta pra minha normal cruzando. Daí eu daí foi que eu comecei a treinar uma raspagem que eu abraço o quadril do cara e Essa é consigo foda. levar. Essa já me É, levou, essa já me levou. sim. Já levou eu e todo mundo. Até o Bochecha foi nessa, não foi? Você levou Foi, o foi. Bochecha nessa. Caralho, velho, aí é muito osso. Levou o Bochecha na parada, velho, muito osso. Daí eu adaptei essa, cara, daí começou a encaixar. Lógico, não era igual eu faço hoje, né? Era um negócio muito mais grosseiro na época, muito mais na tora. Daí, até hoje eu fico adaptando ela. Às vezes, tipo, os caras me travam em alguma posição, onde eu troco uma pegada aqui, subo o quadril um pouco mais, daí inverto para uma outra posição. E foi desenvolvendo. E daí meu jogo ficou baseado basicamente nessa raspagem. Daí, lógico, eu tenho algumas outras, mas sempre partindo desse princípio da invertida. Hoje em dia, em vez de esperar o cara vir pra invertida, eu vou pra invertida direto. Eu não caio mais de fundo e fico enrolando. Você Eu pega, já boto de inclusive, o fundo pra tempo, ir. né? Que você joga da Deep, aí o cara, quando ele começa a se ajeitar, você troca e já vai trocando e subindo já, né? Sim, Foi sim, essa que é você me tipo um levou jogo na mais última de luta. troca. É, malandro. Eu fico. Eu tô ligado na tua, Tigre. Eu tô ligado na tua. Eu não fico mais parado ali por baixo, eu fico trocando o tempo todo a posição. Porque eu senti também, desde que eu comecei a fazer meia, que a meia é muito mais o balanço do cara do que você, né? Tipo, você tem que ficar olhando pra onde tá a base do cara, porque você tá embaixo do cara, daí por um lado ele sempre vai estar penso. Daí você tem que ficar jogando com esse lado. Pô, você Daí eu faz isso sempre bem, tô ali, ó. não. Sei que É, você faz bem. É legal trocar essa ideia, que a gente nunca trocou ideia sobre meia guarda, cara. Os dois gostam de fazer meia guarda, mas a gente nunca trocou ideia dessa, cara. Sim, mas Eu tô fazendo, você falando aí, eu tô começando a pegar uma ideia. Eu tô começando a falar, ah, rapaz, o foda é que o viado faz isso mesmo, rapaz. E o cara faz isso mesmo que ele tá falando, cara. Mas, pô, vai aí, que eu fiquei empolgado sim. aqui. Falei, ah, rapaz, E tô daí, entendendo. mas tipo, o meu forte não é fazer igual muitos que fazem meia guarda, acho que até você faz isso, faz aquela meia subindo na perna. Eu não consigo fazer isso bem. Tipo, eu já tentei, tipo, já vi até uns vídeos do Bernardo que faz aquela segurando a lapela assim, subindo com a cabeça no meio. Já vi vários vídeos assim tentando reproduzir, mas não é minha praia mesmo. Eu já tentei várias. Eu consegui aprender uma do com bochecha que ele faz, boa também, mas é antes de você entrar deep, ele faz uma troquinha ali, vai pras costas legal, que eu também botei no meu jogo. Isso, tipo aquela E do Lucas Leite, aquela de cruzar, de usar o ganchinho pra torcer o joelho? Ou lá da isso, Deep? essa mesmo. Ah, essa daí é Essa boa. mesmo. Essa daí é boa Essa também. dá pra usar bastante também. Eu gosto de usar ela bastante. Daí, o que mais que eu faço assim que eu aprendi?
Teve essa mesmo que eu falei que o tiozinho me mostrou, eu também faço, você passa a lapela lá invertida ali e chuta. Daí tem algumas daquela fio dental, sabe? Quando você Sei, fio dental é boa envolve também. assim, eu tenho várias dali também, eu tenho umas 4, 5 dali. Legal. Daí vai incrementando tudo, né? Até você. Porque se hoje eu acho que é a minha melhor posição, então eu tenho que deixar ela melhor mesmo, né? Pô, Senão. aquela coisa, né? Se a gente não é melhor na nossa posição, porra, aí fudeu. Sim. Desculpa a palavra, Porque mas assim, o cara, deu no ruim. mínimo, ele tem que penar pra passar, né? Senão. Exato, pô. É nosso jogo, cara. Nosso jogo a gente tem que ter variação. Ô, Tigrão, mas é o seguinte, a gente que faz há muito tempo, a gente teve um começo também. Eu acho que é importante todo mundo que tá assistindo essa resenha aqui agora entender isso, né? Porque muita gente, às vezes, eu fico falando isso direto, cara, que eu vejo o nego viciado hoje em dia em assistir posição no YouTube, aí tenta uma vez e sai achando que tá Desiste. tudo certo e a posição dá errada. E aí o cara nunca mais faz, cara. Conta mais ou É. menos o tanto de amasso que você já não tomou até aprender a fazer essa meiota afiadinha do jeito que é hoje em dia, cara. Tem quanto tempo que você treina? Eu treino há 16 anos e basicamente faço meia há pelo menos uns 12. No começo é muito difícil, né, cara? Porque é a meia posição que você toma muita massa. Eu até, tipo, quando eu dou aula, meus alunos falam, queria fazer meia igual você. Eu falei, cara, eu não aconselho ninguém a fazer meia guarda, porque é ruim demais, toma muita pressão. Você vai sair com a cara toda ralada. É Ó, ruim eu, pra caramba. eu já tenho um outro ponto de vista em relação a isso, Tigrão. Eu já falo assim pro meu aluno, eu falo assim, ó, vai ter nada pior do que a meia guarda, entendeu? Eu já mostro outro ponto de vista pra ele. Eu falo assim, ó, não vai ter nada pior do que a meia guarda, porque uma vez que você acostumar com aquela pressão, meu irmão, 100 quilos é de boa, montada é de Sim, boa, entendeu? Então, tipo, tem um lado bom disso tudo, né? É lógico que, tipo assim, muita gente assusta com pressão. É lógico, é lógico. óbvio, é ruim. Mas depois que o cara aprende a lidar, rapaz, nada mais abala o cara, velho. Pode passar a guarda, pode ficar pulando pra um lado, pô, tá tudo certo, cara. Tá tudo tranquilo. Fala aí. Nossa, eu aprendi isso também, porque depois de um tempo, né, eu que sou pesadíssimo, eu peguei só brutamonte, né, no decorrer do tempo aí. Nossa, é verdade, cara. E quando eu chamava os caras pra meia era embaçado, né? A gente tinha uma pressão forte ali, às vezes tinha que chamar na late pra meia. Pô, Nossa, esse cara tu mesmo é que. valentão, né, cara? Porque eu troco em pé com Aham. ele, velho. Eu vou voltar com os caras mais pesados, eu vou trocar em pé, mas tu chama lá de boa, cara, na paz, plenão, assim. Massa, massa. Ah, tem que tentar, né, velho? Ô, Tem ô, que tentar alguma coisa. Eu ô, já tentei também fazer igual você faz, dar aquele C-Oi nele. Já consegui dar um, só que ele cai e levanta, né, mano? É foda é, manter ele no chão. tá até ligeiro, rapaz. Tá até. Ligeiro. Bichinho é ligeiro, rapaz. Ô, Tigrão, mas tem uma dúvida aqui. Vamos tirar uma dúvida que eu tenho. Você, como pesadíssimo, você acha que a meia guarda é a guarda mais eficiente pra raspar a cara mais pesado? Acho que sim. Eu acho que. Eu acho que tem muita gente provando isso, porque a maioria dos pesadíssimos fazem meia guarda. É. Só que esses caras muito pesados, assim, tipo, o Tatá é um deles, o Safe, né, que eu lutei Sei. na final lá do Europeu, Aham. é um deles também. É muito difícil você fazer uma funda, por exemplo. Sim, É e os caras quase sabem como se impossível. fechar. Se você não acha o tempo pra entrar É, embaixo na hora certa, já game era. over, né? É. E é muito peso. Esse tipo de cara, quando você luta e o cara cai por cima na posição boa, não chega nem a sufocar, chega a doer o corpo, né? Começa a doer, você sente que vai quebrar alguma coisa, né? Mas é um pouco arriscado, né? Mas eu acho que até por isso que eu desenvolvi uma chamada melhor. Por estar sempre lutando com esse tipo de cara e tal. Mas eu acho que é efetivo, é bastante efetivo, assim, você fazer uma meia guarda. Eu acho que para pesadíssimo, assim, o jogo mais efetivo seria uma meia guarda ou uma guarda fechada. Boa. Pô, mas guarda fechada, o cara tem que ter uma tonelada de perna ali pra conseguir fechar a guarda, né? Fala aí. Sim, com essas exceções aí desses caras maiores é difícil É, de tipo, fazer, se não né? for um Bochecha, um evangelista Aham. ali, o Igor Silva, os caras tem 5 metros de perna,
Como é que faz Aham. guarda fechada, né? Mas o essencial pra quem luta de pesadista não é trocar em pé, eu acho. Tem que É, saber trocar, ou pelo menos não ser derrubado. legal, legal. Porque os caras que são pesadistas, geralmente eles trocam bem em pé, né? Principalmente na faixa preta, né? Sim, pô, show. Ô, Tigrão, e agora vamos falar de perrengue, cara. A gente falou muito de meia guarda, cara, assunto que me interessa, se deixar eu fico aqui até ano que vem falando de meia guarda, cara, mas eu aprendi, inclusive, só de falar, de trocar ideia, a gente que já, pô, já faz meia guarda há mais de, sei lá, eu faço meia guarda desde quando eu comecei no jiu-jitsu. Eu comecei no jiu-jitsu como eu era na mesma situação que você, quando eu comecei na mesma situação que você, que não tinha turma de criança na minha época, eu entrei nos adultos. E a única coisa que sobrava pra mim era a meia guarda. Eu travei a meia e ficava tomando sufoco lá, tomando a massa o tempo inteiro. Até que eu comecei, igual eu falei, eu comecei a lidar com aquela situação que é a pior possível. Eu comecei a falar, já tô acostumado com isso aqui, eu vou arrumar um jeito de sair daqui. E comecei a fazer. Meu Sim. professor também, meu primeiro professor manjava na Paranauê da meia guarda. Eu comecei a pegar o jeito e fui desenvolvendo a meia guarda também. Mas se deixar, a gente fica falando aqui a meia guarda o resto da vida. Vamos falar agora de perrengue, cara. Qual foi o maior perrengue que você já passou em campeonato ou treino, sei lá? Ah, já teve vários, né? Mas graças a Deus, assim, o negócio bom da minha época do Cícero foi que tinha muita gente passando perrengue ao mesmo tempo. Então essa galera, ela se ajudava. Como ninguém tinha muita grana, todo mundo era sempre muito unido. Então o que a gente fazia? A gente ia para os campeonatos, geralmente de carro, e pegava um carro mais que gastava pouca gasolina e dividia a gasosa, tipo, ia ficar no 20 conto para cada, e sempre tinha um cara que ajudava, o cara levava, e daí quando se ganhasse a gente dava gasolina, se perdesse, o cara arcava. Mas teve um que eu não lembro, que eu sempre lembro, era um que era lá em Valinhos, o campeonato, a gente era faixa marrom, tava eu e o Riba, e eu falei, Riba, vamos lá pra Valinhos, né? Ele falou, demorou, vamos. E o Riba morava na academia do Cícero, né? E eu já morava em casa, mas meu pai ainda me dava grana, porque tinha quase nenhuma fonte de renda. Fonte de renda era os campeonatos mesmo. Daí ele já tinha pago a inscrição, daí ele me deu o dinheiro pra eu ir. A passagem na época acho que era 70 conto. Não, não, era 35, eu acho. É. Daí eu tinha falado pro Riba que eu ia fazer a passagem dele, né? Só que meu pai me deu o dinheiro meio dobrado, assim. Eu achei que eu tinha 150. Eu falei, beleza, tem a ida e a volta dos dois, né? Daí eu paguei a ida, né? Daí já deu 70 pau assim. Daí voltou o troco, daí eu olhei e falei, ué, eu só tinha 100 reais. Oh, foi só Daí eu dia falei, de ó. ida. Eu falei, ô Riba, eu tenho uma coisa pra te contar. Se a gente não ganhar, a gente vai ficar em Valinhos, cara. Porque não tem a volta, não. Ele falou, sério? Eu falei, sério? Meu, foi o campeonato que eu vi ele lutando mais sério da vida dele. As Caramba. duas, as duas primeiras lutas ele dava um balão e pegou no braço em 1 minuto. O Não cara não queria queria perder nem ficar em fodendo. Valinhos de jeito nenhum, fala aí. E o campeonato ainda tava embaçado, cara. Tinha um moleque que eu lutava desde infanto da Tose, que era duro também. E tinha o Gabriel Arges também, tava lá. Olha, rapaz. Isso de marrom, né? Daí ele falou assim: "Você tá vendo aquele cara ali? É o Gabriel Arges." E eu era bem antes, assim, tipo, acho que até 2015, assim, 2014, eu era bem desligado do mundo do jiu-jitsu, sabe? Tipo, Aham, eu nem ligava quem eram os caras, eu só conhecia os caras que eu já tinha lutado. sim. Eu não conhecia mais ninguém. Daí ele falou, mano, aquele ali é o Gabriel Arges, ele é duro tal, mano, não sei o que. Já Eu tinha falei, sido campeão nem sei mundial quem na é. Roxa, inclusive. Eu falei, nem sei quem é, sei lá. Daí, beleza. Daí, eu falei, mas é levinho, né? Ele falou, é leve, mas é duro, não sei o que. Eu falei, vamos ver, né? Daí chegamos na semi, né? Tinha esse cara da Tose que eu falei, o Gabriel, eu e o Riba, né? O certo era eu e esse cara da Tose, e o Riba e o Gabriel Arges, né? Só que eles fizeram um esquema pra trocar a chave, porque eu já tinha lutado com esse cara da, da Tose umas 10 vezes, tinha ganhado, acho que quase todas, perdi uma, acho.
Daí eles fizeram esquema pra trocar a chave, né? Que o dono do campeonato era da Tosi, né? Nossa. Daí eles trocaram, derrotou o Riba e eles de cara. Mas o Riba fez uns 30 pontos nele. Daí, Não daí eu acabei adiantou lutando. muito mudar a chave, não. Não adiantou nada. Perdeu igual. Daí eu já falei assim, ô Riba, eu preciso ganhar, né? Senão a gente tá fudido. Daí o Riba falou, mas ele falou, qualquer coisa, o Murilo tava lá, né? O Murilo Santana. Ele falou, qualquer coisa a gente pede o dinheiro pro Murilo, mano. A gente pede o dinheiro pro Murilo. Eu falei, não, vamos ver. Daí eu consegui ganhar, né, mano? Quando eu ganhei do Gabriel, a gente conseguiu. Valia acho que 1.200, 1.400. Deu pra dar uma respirada. Daí, daí ganhamos uma grana. Mas foi assim, na hora que a gente chegou, a gente sabe quando a gente nem conseguiu relaxar assim antes da luta. Tipo, a gente chegou era umas meio-dia, a gente ia lutar só umas 3, 4. A gente já pôs o kimono meio-dia, ficou esperando assim, tipo, será que vamos ganhar ou não, vamos ganhar ou não? Desde o começo pensando na cabeça matutana, porque se a gente perdesse, a gente tava fudido, né? Nossa, eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu sou de Berlândia, né? Não sei se você Ah, lembra. Eu sou de não, tá Minas, ligado. né? E aí, cara, teve uma vez, eu era juvenil ainda, cara. Eu vim lutar aqui em São Paulo, no Mundial da CBJJE. E aí eu passei algo parecido, que eu ia vir daqui de São Paulo, eu ia pro Rio depois lutar o Rio Open, era um na sequência do outro. Só que eu vim com dinheiro, tipo assim, eu vim com dinheiro pra vir pra São Paulo e eu tinha o dinheiro pra ficar em São Paulo. E aí, tipo, inscrição e tal já tinha feito. Quando eu fosse pro Rio, eu já ia ter o dinheirinho contadinho e para voltar eu não tinha passagem também não. Meu pai tava lá em Uberlândia correndo atrás de patrocínio. Aí ele comprou a passagem, porra, eu tava nos últimos dias, o meu professor levou a passagem pra mim de papelzinho na época de ônibus, tipo, pra voltar do Rio pra Uberlândia, 16 horas de viagem ainda. Nossa, é só perrengue também. Cara, Aí ele, é embaçado, né? nossa, a gente rala. Falei, Tigrão, a gente já ralou nessa vida, Nossa, rapaz. é foda. Mas e Uberlândia é longe ainda, né? Nossa, ainda pra ajudar, né? É longe de tudo. O negócio é longe de tudo. Ainda dei sorte que eu era de São Paulo, sempre teve bastante competição aqui, né, velho? Verdade, verdade. Mas a galera que vem de longe sofre. Galera que. Eu via muito lá no terceiro, a galera que vinha de Manaus, né, pra morar na academia. Era um perrengue fudido. Os caras tinham que ganhar o campeonato pra poder comprar comida na semana. Era bem treta mesmo. Ô, Tigrão, e você que é um cara que, assim, que venceu, assim, né? Você começou do zero, foi trilhando o seu espaço no esporte. Atualmente, pô, você ganhou o campeonato europeu. Foi o primeiro título na faixa preta que você ganhou do Grand Slam? Foi o Foi. primeiro. Foi o primeiro. Legal. E, pô, se você puder passar uma mensagem para aquela galera que tá querendo trilhar e que tá passando esses perrengues atualmente, qual seria essa mensagem que você pode deixar ali? Cara, eu acho que a mensagem é que hoje em dia, a primeira coisa que você tem que fazer, se você não tá em um dos polos do jiu-jitsu aí, é largar o conforto aí da sua zona de conforto de família e tal, e vir para os grandes polos, porque é muito difícil você fazer virar treinando nesses polos menores e tentando competir com os caras que treinam nos melhores polos, que eu acredito que hoje seja o São Paulo, Rio, Hoje em dia é mais São Paulo até, Minas. né? Tipo, É, o Rio ainda eu é acho que forte, é o lógico, Rio começou tá. lá, mas São Paulo hoje em dia tá muito Eu forte, acho né? que o maior polo do Brasil hoje é São Paulo. É, BH tá um pouco forte também. E mas o grande polo mesmo hoje é os Estados Unidos, claro, que todos os atletas assim de alto nível estão indo para lá, morar lá. E mas tem que ir para um desses polos, cara, porque a diferença de treino é muito grande e é muito difícil você competir com o nível de profissionalismo que há nesses lugares. E saber também, cara, que você vai ter que abdicar de muita coisa para isso, não vai ser fácil, você vai passar perrengue. Isso é, que a gente contou aí, é um dos perrengues, Sim. mas é perrengue, é briga com família, muita gente não vai te apoiar, você vai tomar umas quedas aí vai tomar uns cambal de patrocínio, vai tomar um eu tomei
uma enganada na faixa azul aí de um suposto patrocinador que ia pagar minha viagem pro Mundial aí, Já aconteceu comigo na faixa também. roxa. O cara ia pagar, comprou o pacote e tudo. Falei, nossa, da hora, né? Tinha ganhado o PAN já. Falei, agora eu vou ganhar, né? 2013, né? Daí o cara passou, acho que num cartão frio. Daí no dia que eu tava com a mala pronta, indo pro aeroporto, me ligaram e falou, sua passagem foi cancelada, o cartão do cara foi recusado. Daí eu ligando pro cara, o cara nem atendeu, né? Daí sumiu. Daí depois ele veio com uma desculpa velha e tal. Meu irmão tava até caindo na lábia dele. Mas eu não caí não. Falei, não vou mexer mais com esse cara não, que esse cara é pilantra. Mas tem que saber que você vai passar por essas coisas até você filtrar quem que realmente quer ajudar e quem vai te prejudicar em algum momento. Saber que nem sempre a sua família vai te apoiar. A minha família, graças a Deus, sempre me apoiou, mas eu convivi com muita gente que a família não mandava nem R$1 pro cara morar em outro estado. E não julgo, porque às vezes a família não tem essa condição até, ou não acredita que esse seja o caminho. Tem muita família que acha que o cara tem que trabalhar, tem que ir pro escritório, tem que fazer faculdade. Eu sei bem disso, porque minha mãe é diretora de colégio. Então ela nunca quis que eu largasse minha faculdade, mas eu tranquei mesmo assim. Lógico que meu pai me deu uma força, conversou com ela e tal. Mas é isso aí, cara. Você tem que ser bem persistente e acho que hoje é mais fácil também, né, cara? Acho que com o passar dos anos vai ficando mais fácil. Na minha época, esse tipo de apoio que tem pra faixa azul não tinha, não, cara. Tipo, patrocínio com dinheiro pra faixa azul não existia. Era 2 kimono por ano e olha lá. Eu passei muito por isso. Eu fui ter meu primeiro patrocínio na faixa roxa. E era de kimono também, né? Eu também, o meu primeiro era da Osso, acho que era 2 kimono por ano. Sei. De faixa Hoje em dia a roxa. galera tá abençoada. É aquela coisa, né? E a ideia é que cada vez seja melhor, né? Pô, a gente tá pegando uma época que foi melhor do que a geração Sim. passada, né? Essa geração agora, pô, hoje em dia com a mídia, cada um tem uma mídia na própria mão, né? Tipo, você não precisa de depender das mídias especializadas para você fazer seu trabalho de marketing. Você consegue você mesmo chegar, pô, fazer um trabalho de marketing legal. Hoje em dia você vê, pô, faixa azul tem uma audiência maior do que a própria mídia. Então, tipo, você não depende única e exclusivamente da mídia mais, né? Eu acho que isso é importante também a galera trabalhar, né? Você também é um cara que já tá trabalhando na mídia já tem um tempinho, né? A gente encontrou, até foi em uma viagem, e você falou que a sua mulher tava te ajudando a trabalhar com a mídia e tudo mais. Sim. É importante também, né? Hoje em dia acho que é indispensável você ter esse trabalho, porque até as próprias marcas que te dão patrocínio, eles vão olhar mais a sua rede social do que os seus campeonatos mesmo. A não ser que você seja um cara discutível, assim, uma lenda, né? Pode ser que você não tenha que fazer nenhum tipo de trabalho publicitário, mas agora se você tá no bolo ali, você precisa de uma ajuda, é muito importante você ter o trabalho de rede social, de até esse tipo de trabalho que o Fernandinho tá fazendo aí de canal. É muito legal. Eu já tentei fazer meu canal também, mas eu sou um pouco tímido para fazer essas coisas. Mas talvez em breve eu volte aí com ele. Mas é bem interessante você tratar seu Instagram com carinho. Tem uma rede social aí que eu acho que, pelo que estou falando, vai ser o novo carro-chefe aí, que é o TikTok também. Então é bom vocês ficarem trabalhando sempre a rede social, para que vai surgir bastante coisa que vai te ajudar na sua carreira. E não se engane, você não vai conseguir chegar sozinho em nenhum lugar, você vai ter que fazer esse trampo mesmo. Não é só treinar e se esforçar, porque ninguém consegue chegar sem apoio. É muito complicado, é muito custoso. As nossas viagens são muito caras, ainda mais hoje que, lógico que agora no período de pandemia, né, o dólar tá absurdo, né? Tá Não serve de base, né? Falei. Mas já tava. O euro já tava 5 antes da pandemia, o dólar já tava
4. Então, cara, toda viagem que a gente for fazer pra fora é vezes 4, é vezes 5. É, Então não adianta você achar que só treinando você vai conseguir se virar, porque não é bem assim que funciona, não. é verdade. Então, você vai ter que trabalhar com outros meios também. Show. Ô, Tigrão, vamos fazer uma zoeira aqui agora, rapaz. Vamos falar das nossas lutas agora. Vamos falar de. Pô, quantas vezes a gente já lutou, cara? Você lembra de cabeça quantas vezes a gente já lutou? Eu não lembro, cara. Eu fiquei tentando Cara, pensar. Esse dia, cara, eu achei uma foto do pré-pan, cara. Você acredita? sim, ferrou. Final do pré-pan, valendo Que passagem a pro gente pan. lutou, É. lá, aquele daqui era organizado pela Godoy, né? Era Godoy? Eu nem lembro, cara. Era Era o início do Godoy, ano. Eu lembro. era aquela, a JJPE, acho que era o nome da associação que ele fez na época. Lembro, cara, eu não lembro. Mas, porra, a gente lutou muito, cara. Eu não lembro quantas vezes a gente Uhum. lutou. Quantas vezes a gente lutou? Foi. Eu também não lembro, cara. Eu lembro que na faixa roxa eu acho que foi só carro, só tomei carro. Eu lembro que na marrom acho que a gente lutou mais que todas, talvez. Eu nem lembro. Eu lembro que você me ganhou no Mundial. Teve um Mundial que você me ganhou. Sei, foi o Acabou de marrom, empatada, não não foi? foi? Acabou uma luta empatada. Foi o Mundial de Marrom. Depois você lutou com um Trovo, se eu não me engano. Foi antes da luta Foi do esse mesmo. Trovo. Foi em 2015. 15. 2015, eu perdi a categoria na final. E eu fui foi a primeira luta nós dois. Foi o primeiro de cara. De cara. Uhum. Verdade. Acho que foi de vantagem, acho que foi 6-6, uma coisa assim. Uma guerra. Foi uma guerra frenética. Todas as lutas foi guerra, né? Fala aí. Uhum. Pô, Foi. só tem E a lembrando última de... acho que foi no Brasileiro, né? Foi. A última foi no Brasil. Foi 6 a. Como é que foi? Foi 6 também. 6 a 4, eu acho. Eu acabei tentando passar tua guarda com sangue no olho. Você tinha cortado peso até falar chega. Falou que saiu cansado pra caramba. Foi na semi, né? Foi na semi. Depois eu fiz a final com o Nicolas. Foi. Foi. Porra, irado. Eu também perdi as contas, cara. Eu tava até comentando, cara, esses dias pra trás. O Max também é um outro cara que eu lutei, rapaz. O Max, eu lutei com ele. Eu também lutei com ele. Rapaz, eu luto com ele desde a faixa azul, velho. A gente já deve ter lutado umas 500 vezes também. Já ganhei umas 500, já perdi umas outras 500 também. E tava todo campeonato é guerra, rapaz. Nunca tive luta os caras fácil. que eu mais lutei, acho que foi... que eu mais lutei disparado foi o Nalat até hoje. Nossa, eu faço ideia. Foi mais de 20 com ele. Foi mais de 20, cara? Foi mais de 20. E o Ebert também lutei muito. O Max, você, o Guilherme. Nossa, o Gui também, né? Caraca, né? Nossa, eu lutei. Mano, com o pessoal da Aliança eu lutei muito. Lutei muitas vezes com vocês, velho. Nossa, eu não aguentava mais. Tinha campeonato que eu chegava e tinha 3, 4 da Aliança. Eu falava, puta que pariu de novo. E vim de novo com todos. Você chegava sozinho, você tinha que lutar com todos. Era foda. E é foda, né, isso, né? Você chega pra lutar, por exemplo, vocês também da Brotherhood chegam nas gangues pesadas. Tem os campeonatos que vocês entram nas gangues pesadas. Aí chega, porra, semifinal já tem nego da Brotherhood. Na época da Cícero, semifinal já tinha nego da Cícero também. E, pô. Nossa, era embaçado. Muita gente Mas também. A gente né? é de 5 ou 6 em um campeonato lá, a gente é de gangue mesmo. Ô, Tigrão, e qual foi o seu maior desafio até hoje, cara? Em questão de luta? Não. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 então. Um dentro do tatame e um fora. Quais foram os 2 maiores desafios que você teve? Um dentro do tatame e um fora. Cara, eu acho que desafio a gente tá sempre tendo, né, nessa vida aí de lutador aí, porque a gente, conforme a gente vai perdendo ou ganhando as lutas, a gente vai... Geralmente, mais quando a gente vai perdendo, a gente vai tendo que se reinventar. E algumas coisas que a gente vai... Algumas crenças que a gente tem, a gente vai tendo que jogar fora. E esse processo é muito difícil. Tipo, eu sou um cara que... Você deve saber, tipo, até a preta eu não ligava pra dieta, achava que era frescura, não ligava pra muita coisa, tipo, eu era aquele cara caboclo mesmo, loucão, que fazia tudo, não ligava muito, achava que nada ia me prejudicar, mas também novo, 19 anos, né, e daí achava que podia tudo, né,
E hoje a gente vai acabando quebrando isso, sabendo que tem que se preparar melhor, tem que fazer uma alimentação correta. Daí, que, quebrando o trabalho, tipo, tem que fazer trabalho mental, tem que fazer uma parte física com um preparador. Então, suplementação certinha. Isso para mim é um negócio que a gente é muito difícil, porque a gente quando repete muitas coisas pra gente mesmo, a gente acaba criando aquilo como uma como uma estrutura nossa de vida, né? E quebrar isso às vezes é um desafio pra gente, né? Tipo, vou ter que quebrar isso porque desse jeito não tá funcionando. E eu acredito que toda vez que a gente perde, por exemplo, pra mim, um campeonato que eu sempre mudo depois de lutar é o mundial, porque Sim. é sempre o objetivo do ano. A gente vai lá, pô, luta, perde. Daí eu fico a semana toda matutando tudo que aconteceu, tudo que rolou, Às vezes antes e até depois meses, das né? Fala aí. lutas. É, São uns ficar meses pensando, ali assiste, engasgado. pega, assiste as lutas, assiste de novo, fica olhando e fala assim, pô, o que, que eu vou mudar agora pro próximo ano? Porque é o foco do ano inteiro. Você vai lá e perde. É o trabalho do ano todo indo embora. Você vai ter que o quê? Olhar tudo que aconteceu e mudar pro próximo ano. Daí aquela parte de você pensar, pensar, pensar e ver. E daí, tipo, cada ano eu vou mudando uma coisinha. Tipo, o primeiro ano que eu lutei, eu falei, porra, tô chegando muito gordo, né? Tenho que baixar esse peso. Daí comecei a lutar de super. Daí, pá, gostei de lutar de super, só que o primeiro ano minha queda de peso era muito brusca. Cheguei fraco. Falei, pô, preciso melhorar isso. No segundo ano eu cheguei bem, só que foi o ano passado, né? Só que eu senti alguns gatilhos mentais zoados. Tipo, eu lutei com o Mohamed, né? E eu senti que muita coisa que eu faria naturalmente, eu não fiz com ele por receio de que ele fazia alguma coisa, tipo, tipo, meio que eu não entendi, porque, pô, é o que eu sei fazer melhor. Eu vou chegar lá e não vou fazer, tá ligado? Pô, eu tava meio que com medo de fazer a raspagem até o final, porque eu sabia que ele ia ficar de pé e ele tem aquele ultimata forte, né, Sim, dele. sim, Eu falei, pô, não vou subir que eu não vou tomar ultimata. Só que eu falei, pô, é a minha maior posição também. Ia ser a minha contra a dele, tá ligado? sim. Podia ser que eu levasse também. E aí eu comecei a reparar várias coisas que eu pensei antes da luta, pensamento durante a luta, pensamento em outras lutas, e eu fui vendo que minha cabeça não tava legal. E daí foi o momento que eu conversei com minha mulher e tal, e ela falou, aí, se a gente buscasse um trabalho de mental coach e tal, Legal. eu falei assim, não, isso aí não funciona. A resposta minha foi Outra, isso. outra crença limitante, né? Outra É, crença limitante que você teve, pô. essa porra aí não funciona não, isso aí é coisa de fresco. Daí ela falou, aos poucos ela foi falando, vamos tentar, não sei o quê. Daí eu falei, quer saber? Eu vou tentar tudo que eu nunca tentei. Legal. Vou fazer tudo que eu. Daí comecei a fazer um monte de coisa que eu não fazia. Daí comecei esse trabalho com ele. O meu medo no começo foi porque esse tipo de trabalho só funciona se você realmente acreditar, né? E o meu medo era a minha cabeça me limitar, né? A aprender essas coisas. Mas acho que ele conseguiu fazer, por alguns meios, fazer eu acreditar. E funcionou muito, cara, porque foi uma coisa muito determinante nesse europeu, Legal. assim. E foi um desafio para mim, porque eu não acreditava, realmente eu não acreditava nisso. Eu achava que ninguém ia conseguir mudar a cabeça de outra pessoa, mas hoje eu vejo que tem bastante coisa que dá para ser feita mentalmente. E outra coisa que foi determinante também foi a minha alimentação. Legal. Assim, eu não tô naquela forma física apurada, magra e tal, só que eu me alimentei bem Legal. durante todo esse período. Tipo, principalmente antes de competição, que é uma coisa que eu não fazia. O que acontecia muitas vezes? Eu descia peso muito bruscamente, né, pra lutar de super, e um dia antes eu tava comendo merda. Tipo, eu bati o peso, no sábado eu fiz a primeira luta da categoria, daí no domingo que eu ia fazer as quartas, eu tava metendo um macarrão, um hambúrguer um dia antes. Sei. daí Daí eu conversei com alguns amigos meus e falaram, mano, não é assim, você tem que se hidratar primeiro, se alimentar um pouquinho e tal.
Daí eu fui conversando com alguns amigos, um dos caras que deu muito toque de alimentação foi o Thiago Barros, do Cícero. Legal. Ele me deu vários toques de alimentação, assim, pré-luta, suplementação. E eu fui fazendo, cara, e deu um resultado legal, porque eu me senti bem. Eu me senti que eu conseguia me manter mais concentrado, porque às vezes quando você come alguma coisa muito pesada, um carboidrato com alto índice glicêmico, você começa a ficar meio lesado, né? Sim. Meio lento. Famoso E pico de insulina, né? Fala aí. Daí quando eu comecei eu vi que eu tava mais atento, e daí eu tomei aquela betalanina pra me acordar mais, porque quando você vai pra final, você fica aquele período, né, de umas 4 horas esperando a final. Daí eu sentei lá, daí eu lembrei que um final de semana antes eu tinha lutado o Grand Slam. E o que aconteceu no Grand Slam de Abu Dhabi? Eu fui pra final, sentei, comecei a trocar ideia com os moleques do Cícero lá, trocar ideia, dar risada, zoando. Chegou um momento, e apesar disso, acima de 95 ia ser a última, né? Daí daí eu lá esperando a luta, já era tipo umas 5 da tarde, eu lá esperando e trocando ideia. Nem imaginava mais que ia lutar, sabe? Quando aquele corpo já tá relaxado, tá? Daí não é desculpa, é claro, perdi porque o cara foi melhor, o Rodrigo, mas eu senti que meu corpo não tava acordado, entendeu? E o que eu fiz? Eu falei, cheguei na final do europeu, eu falei, não vou fazer a mesma coisa, né? Burrice. Peguei, os moleques, não, vamos comer uma pizza lá na Domino's, depois você volta, não sei o que. Eu falei, não vou sair do ginásio não, na moral. Peguei um açaí, botei o fone no ouvido, eu fiquei na área de concentração às 4 horas ouvindo música. Fiquei de boa, não fiz nada. Até Legal. quando faltava umas meia hora pra minha luta, que o bom da confederação é que você fica acompanhando, né? Quando vai ser sua luta, o horário. Daí quando faltava umas meia hora, eu olhei lá na TVzinha, meti uma betalanina, falei, agora eu vou acordar e vamos pra cima. Legal demais. E daí eu senti que eu tava bem melhor, assim, mais atento a tudo que tá acontecendo. Eu conseguia me atentar ao placar, ao adversário, ao que estavam gritando pra mim ao mesmo tempo. Legal. E isso que foi muito legal também. E de luta, o maior desafio pra mim, cara. Cara, é difícil dizer, né? Porque toda luta é um desafio grande pra gente. Ainda mais nesse campeonato grande. Eu acho que o Primeiro que vier desafio. na tua cabeça aí, primeira luta mais marcante que ficou na tua cabeça, o maior desafio que você teve no tatame, assim. Cara, eu acho assim. Teve algumas lutas que eu ia fazer que eu perdi noite de sono, assim, pra fazer, porque era meio que uma surpresa. Você deve ter passado por isso também, não sei em que intensidade, porque eu não sei o quanto que isso funciona, como que isso funciona na sua cabeça, mas quando eu peguei a preta e você vai lutar os campeonatos grandes e você vê aqueles caras que você se espelhava serem seus adversários, é muito difícil, né, cara? Você começa a pensar um monte de coisa. E isso pode te alegrar ou te deixar cabreiro, depende de como você tratar isso, né? E pra mim, o primeiro campeonato grande que eu lutei de preta foi o PAN. Não, o primeiro, na verdade, foi uma seletiva, né? Foi uma seletiva de Brasília que eu lutei, que eu perdi pro Fedor na final. Mas essa não foi muito marcante, não, porque eu tava naquele clima ainda de tipo, não tenho nada pra perder, vamos lá e foda-se, né? Tinha ligado ali o modo hard ainda da parada. Uhum. Daí eu já tinha competido mais um pouco e fui lutar o PAN. Daí o PAN, campeonato grande, né? Daí olhei minha chave e tal, me inscrevi no absoluto, né? Porque eu gosto de lutar absoluto sempre. Uhum. Daí me inscrevi, cheguei lá. Primeira luta era com com o Rodrigo Freitas, um peso leve. E de baia já tinha o João Gabriel, né? Eu falei, porra. Falei, porra, jogo logo de segunda, né? Falei, caralho, vai ser foda, né? Daí que aconteceu? Entrei pensando muito nisso, muito no que eu ia fazer. Tomei um couro, né? Já me chacoalhou, já me deu CO, já caiu me matando. Daí esse foi um deles, né? Uma das lutas que foi um desafio muito grande. Mas eu acho que a mais marcante foi quando o meu primeiro mundial foi em 2017.
Por quê? 2015 eu peguei a preta. Só que foi depois do Mundial, né? Que eu peguei a preta. Daí 2016 eu não fui pro Mundial, porque me faltou 2 pontos. Daí eu não fui pro Mundial por causa de 2 pontos. E o que me deixou mais puto é que eu tinha anotado o PAN, ficar em terceiro e em segundo no brasileiro. Mesmo assim eu não consegui os pontos. daí eu não consegui ir e tal, fiquei puto, lógico. Mas daí no outro ano eu consegui. Daí no outro ano eu tava empolgadão, né? Em 2017, falei, pô, agora vai ser da hora, né? Primeiro Mundial, vai ser louco. Daí sai a chave quando eu tava no aeroporto. Primeira luta com um japonês de baia bochecha. Eu falei, caralho, que bosta, né? Logo de segunda. Que bosta. Ai, ai. Logo de segunda, que merda, né? Daí beleza. E era na época que eram feitas as chaves ainda pelos líderes da equipe, Sim. né? Daí viajamos, né? Chegamos lá. Daí, sabe como é, né? Quando os caras perguntam pra você qual é a sua primeira, você falar que é bochecha, os caras já falam, nossa. Não, mas vai dar bom, mas sempre tem aquela pausa primeiro. É verdade. Olha aí. Pra gente me dar aquele silêncio. Não, tá certo. Ai, meu Deus. Daí começou a rolar isso. Daí o Leandro falou, não, mas relaxa. Eu vou te pôr numa chave boa no absoluto. Você vai lutar bem no absoluto. Primeiro que isso já me deixou mais cabelo ainda. Tipo, não tenho chance nenhuma então na categoria, né? Mas, pô, uai. Caralho, fica tranquilo, eu vou te pôr na chave boa no absoluto. Tu pensa e esquece. Já foi. Pensa já Já fudeu. era, velho. Daí eu falei, não, beleza, né? Daí eu fiquei na expectativa da chave do absoluto, lógico, que era a primeira, né? No sábado. Daí tô lá, saiu a chave na sexta. Fui olhar, primeira luta era com. Quem eu fiz? Ah, Elliot Kelly. Já era duro. E daí, de baia, quem? Bochecha também. Olha que legal. Eu falei, nossa, gente boa, né? Me pôs em 2 pica. Daí eu fui lá, daí ele falou pra mim, não teve jeito, os caras. Parece que o Bochecha não tinha treinado com o Cyborg, não queria cair no lado dele, o único. E também ninguém queria eu do lado. Daí ficou aquela briga. E me colocaram com ele de segunda. Daí eu lutei com o Elliot Kelly, ganhei. Daí fui com Bochecha, cara, e entrei do mesmo jeito que eu entrei com o João Gabriel. Meio cabreiro assim, ele já me derrubou, me jogou lá no outro tatame. Já saiu no meu braço, arrancou fora. Sim. Eu já saí daquele jeito, né? Triste. Daí eu ainda lutei, né? Com o japonês lá, o primeiro da minha categoria, ganhei. Dessa aí, né, mano? Mas já sabia que no outro dia a primeira era com ele, né? Daí fui comer e tal, daí fui pro hotel. Quieto, né? Tava bem quieto, porque eu já tinha perdido pro cara e ia pegar o cara de novo, né? Daí meio abalado já. Daí quando eram umas 10 da noite, um amigo meu, o Reison, chegou e falou, vamos tomar um café lá no 7-Eleven. Falei, demorou. Daí fomos lá andando pro 7-Eleven, pegamos um café, daí sentamos num ponto de ônibus, daí começamos a conversar. Ele falou falando, mano, a chance que você tem. Já pensou se você ganha? Você tá pensando muito que você vai perder. Se você ganha, o que vai ter e tal. Você já tirou, tipo, o cara mais duro da sua categoria, não sei o que. Daí eu comecei a conversar e tal. A gente conversou, daí eu dormi, eu acordei me sentindo bem, assim. Eu falei, mano, quer saber? Tô nem aí, vou lá dar o sangue e foda-se o que aconteceu. Legal. E foi a luta que você lutou bem pra caramba com ele, não foi? Foi. Legal. Daí eu fui lá e, tipo, eu acho que ele pensou que eu ia entrar do mesmo jeito, né? Da outra, daí ele meio que surpreendeu. Daí foi uma guerra da porra, a gente saiu morto. Daí eu perdi, acho que foi 13-7. Eu lembro dessa luta. Mas foi uma guerra e, tipo, eu saí de lá. Claro, triste porque ele tinha perdido. Mas feliz porque eu tinha certeza que eu dei tudo que eu tinha ali. Que no momento era tudo que eu podia dar.
E, lógico, depois disso eu pensei em muitas coisas, é, em como ele. Porque ali no momento da luta, com. Passou acho que 5 minutos, a minha força meio que acabou. Sabe quando você vai fazer a pegada e já começa a tremer a mão? Sei. De tanta força que você já fez. E eu não senti a força dele diminuir, entendeu? Caralho, o cara não acaba a força e a minha já acabou. E ainda tem mais 5 minutos de luta. E daí foi que eu passei, mano. Eu acho que eu tô pecando muito na minha parte física, né? Foi o momento que eu decidi descer pra super, pra ver se eu me adaptava melhor. E eu percebi também que não, a força é quase a mesma da Aham. super na realidade. É, Não muda só tanto, né? que. Tipo, eu já lutei de meio, já lutei de É. pesado, já lutei de super e, tipo, de pesadíssimo eu não me aventurei muito, não, porque eu sou petitinho demais, velho. O máximo que eu já pesei foi 106, mas eu tava muito pesado, muito quadrado ali. Mas não muda tanto, né? A força. Sempre acho um cara meio pesado, forte pra caramba. Sempre acho um cara Sempre. super pesado, forte pra caramba. Sempre tem um cara fora do normal, né? Sempre. E eu senti também que. Daí eu comecei a pensar, porra, o que é melhor? Eu desço o peso, daí perco um pouco de massa magra e chego fraco pra lutar com os caras fortes? Ou eu chego forte pra lutar com os caras fortes? É melhor ficar de pesadíssimo então, né? Legal. Eu falei, só que o que eu pensei? Eu falei, vou ficar de pesadíssimo, mas não vou deixar meu peso subir muito, né? Porque o pesadíssimo é foda que você não tem um limite, né, cara? Então você acaba relaxando. Você fala, Ter tô com disciplina igual. 115, né? Daí na outra semana fala, pô, tô com 120. Daí na outra tá com 125. Daí você fala Qual que assim, foi o cara, máximo que já, você já já pesou, chegou. Tigrão? 130. 130? Caralho, é Mas eu peso, hein, tava tio? uma rolha. Caramba, é muito peso. Eu pesei assim, eu falei, caralho, 130. Daí eu olhei no espelho e falei, Tá na hora. 130 mesmo. 130, tá ruim o negócio. Ai, ai. E atualmente você tá quantos quilos, velho? Atualmente eu não sei, cara. Minha Deixa- balança parou de funcionar aqui em casa. Parece Miguel, né? Toda vez que eu falo pra alguém, os caras falam, Miguel do caralho. Mas é Ai. real. Balanço aqui de casa parou de funcionar, mano, mas eu devo estar próximo disso aí. Mas eu. Ai. Mas eu. Na verdade, eu botei como meta assim. Todo campeonato grande eu quero estar com 110, Legal. no mínimo. 110, 107. Que é uma fase que eu me sinto forte e consigo trabalhar a agilidade bem, consigo fazer uma guarda, porque agora no peso que eu tô agora, até para erguer as pernas já é mais difícil, né? E tipo assim, eu senti que quando eu perdi esse peso para lutar de super, lógico, minha força diminuía bastante, mas a agilidade, cara, É, diferente. eu descobri uma agilidade e uma mobilidade que eu não sabia que eu tinha. Fiz berimbolo, fiz lapela pra caralho. Eu falei, caralho, tô um guardeiro. Sou guardeiro. Guardeiro agora. Chegou a época que eu falei, não vou nem fazer mais meia que se foda, né? Deixa quieto, tô guardeirão, cara. Que isso, Aham. deixa quieto. mas, mas daí a força acaba pecando uma hora, né? Mas eu falei, e quando eu chego, a minha parte crítica de descer de peso, sempre tem aquele peso que você empaca, né? Dá uma estagnada. Aham. E o meu era 103. Eu chegava no 103, eu falava, puta, agora não desce mais. Aí era tipo 200 gramas por dia, 50, era foda. E, tipo, antes de. Aquele brasileiro mesmo que a gente lutou, cara, no dia da pesagem, a gente lutou. Foi no mesmo dia, né? Naquele dia, cara, pra você ter noção, eu tinha comido 2 castanhas do Pará. Não, E tem depois de que. pesar. Mas você chegou E a fazer depois de algum. pesar, eu falei, Mas você chegou a fazer alguma dieta com nutricionista? Algum nutricionista chegou a trabalhar com você? então, tinha um amigo meu que treinava até com a gente, um nutrólogo, que me passou algumas coisinhas pra eu fazer. E tinha um amigo, um outro menino que treinava com a gente, que ele sempre faz essa descida de peso, que é o Jean. Ele foi falando pra mim o que ia pesar se eu comesse ou não. Tipo, na parte mais crítica do final, ele fez eu fazer aquela hiperidratação, né? Que você vai tomando, acho que 7 litros e vai descendo durante a semana.
E no dia eu não tomei água, levei soro Pedialyte, essas coisas, né? Levei aquela água destilada, levei um- umas barras de proteína, né, pra comer. E, e foi isso que eu fiz, cara. E tomei alguns remédios que o nutrólogo falou que ia ajudar na descida, né? Remédio não, era uns suplementos, né? Era o ZMA e o outro acho que era MCT, que falou que ia ajudar pra mim não me manter muito, não ficar muito fraco durante essa descida. Ele falou pra eu tomar um remédio também de diabético, mas eu não preferi não tomar esse. Show. Não, Eu porque achei muito agressivo. alimentação é um negócio que é importante mais, velho. Eu falo porque eu quando eu tava lutando de super também, eu, tipo assim, não tava ficando cheio na categoria. Eu tava lutando de super, mas aquele campeonato mesmo que a gente lutou, eu batia, acho que eu bati 96, 97, então eu tava um super bem levinho. E aí, pô, quanto mais você vai pro alto nível, mais faz diferença, né? Essa diferença. Se Sim, você não tá dentro da categoria, você não tá encaixado na categoria, você consegue sentir diferença, né? sim. E aí, acho que foi pouco que eu comecei a pensar mais em pesado. Aí eu desci pro pesado mesmo, eu falei, não, é pesado mesmo, não adianta, velho. É. Aí deu Mas diferença você faz demais. certinho, você não sente muito, né? É, não, eu Quando você fico faz bem. certinho. Agora eu tô com Uhum. médico também, nutricionista, aí agora fica mais fácil pra mim. Por isso que eu perguntei, porque Sim, meu sim. médico já fala, porra, segura 96. 96 é seu limite. Se eu passar de 96, aí eu já começo a ter perrengue pra bater o peso. Então eu fico de boa ali, perco. Tô treinando bem, meu peso fica no máximo 96, aí eu caio ele um pouquinho, faço uma hidratação, chego bem também, fico bem sem dar cãibra, sem ficar zoado, e pô, fico fortão também. Uhum. É legal. Ah, é legal. Mas eu não conseguia porque eu empacava nesse 103, cara. Quando eu chegava nesse 103, ainda faltava 5, né? Mas você fazia dieta só pro campeonato? Ou você tava mantendo alimentação boa há um tempo já? Então, a primeira descida foi muito drástica, Sei. que foi a do brasileiro mesmo, foi muito drástica. Aquele brasileiro lá que a gente lutou foi, acho que a descida de peso mais drástica que eu já fiz. Porque eu desci, acho que de 20 quilos, acho. Caramba. Desci, acho que 20 quilos, eu tava com, acho que 120. Eu tava com 120, acho. Daí eu Tadinho. desci, daí eu desci. Fui descendo, mas foi tipo em um mês e meio, mais ou menos. Fui descendo. Deram 103, eu tava nas minhas contas certinhas, porque eu tava conseguindo baixar mais de 1 quilo por dia. Eu falei, as contas certinhas vai dar o tempo. Daí chegou no 103 e empacou. Eu falei, porra, agora fudeu, né? Daí foi o tempo que eu comecei a fazer. Ele falou, mano, agora você tem que cortar mais coisa. Daí eu comecei a cortar quase tudo, cara. Na semana eu tava comendo só frango e salada o dia inteiro, tomando água e frango e salada. Daí, num dia antes, eu tava quase batendo, só que eu fui lutar absoluto, né? Ah. Daí eu perdi o absoluto, faltou, acho que. Não, não faltou, eu cheguei. Cheguei no peso no ponto, cara. Daí quando eu cheguei no ponto do peso, eu falei, porra, mas é amanhã, eu não posso comer. Daí eu não comi nada, deitei, dormi, acordei. Falei, só pra não lutar fraco, vou comer as duas castanhas, comi duas castanhas e fui. E, Sem e, tomar água. e o peso não caiu nada dormindo? Que normalmente cai um pouco o peso dormindo, né? Então, em casa não caiu. Caiu quando eu cheguei no campeonato. Só que eu cheguei em cima da hora. Eu cheguei e pesei e deu 99 quando eu perdi kimono. Eu bati baixo ainda. E eu fui lutar com o Bruno Cupari, logo de Ah, tá. primeira. Fazedor de força também é o Brunão, velho. E ele já tava na área, velho. Ele já tava na área de concentração. Não, já tava lá na área de luta quando eu cheguei. Caramba. Então não deu tempo nem de eu tomar nada, velho. Eu já pesei e já fui pra área. Lutei morto aquela luta. Não sei nem como eu consegui não desmaiar, mano. Terminou a luta, eu tava já. Sabe quando você tá pescando assim Caramba. de querer apagar já? E ele fazendo maior força, eu não conseguia manter as posição. Brunão é Porque fazedor de tava dando. força, cara. Bicho é fazedor de força. Nossa. Daí ia a boca seca. Depois da luta eu só queria tomar aquele Pedialyte inteiro.
Nossa. Daí eu tomei, cara. Daí eu fiquei. Mas na hora que a gente foi lutar, eu já tava melhor já. Aham. Porque eu consegui reidratar. Até dá bastante tempo, né? Até a Sim, semi sim. também foi muito tempo. Mas depois pro Mundial já fiz uma perda melhor, cara. Eu cheguei no peso lá. Legal. Cheguei no A peso no. tendência é que, tipo, a primeira é Ah, mais difícil, aí depois, se você manter a alimentação boa, já não é mais sim. tanto perrengue assim. Eu cheguei forte lá. Só que daí eu perdi pro Nicolas, né, nas quartas. Mas ele tava bem superior naquela época mesmo. E daí o. Mas eu decidi, mano, que eu fico melhor lutando de pesadíssimo mesmo. Eu acho Assumiu. que eu já tô há muito tempo nessa, né? Lutando, eu já acostumei a lutar com os caras pesados. Não. Pô, mas eu tenho que ficar num peso controlado Legal, legal. pra ficar bem. Não, legal. Porra, essa resenha aqui vai ser uma aula pra pesadíssimo, cara. Vai ser uma aula pra quem for pesadíssimo assistir e falar, pô, aprendi tudo com o campeão europeu. Ô, Tigrão, outra coisa, você falou que tava. A última coisa, na verdade, né? Você falou que fez o trabalho mental. É, o que mais, além do trabalho mental, que você faz pra treinar o lado mental, né? Você tem um coach aí que você falou que tá trabalhando com você. E você tem o hábito da leitura? Você lê? Você tá lendo? É, assim, com o Mental Coach, ele me deu algumas dicas, né? Do que ele basicamente ele fala que ele trabalha com constância, né? Com comprometimento. E então ele me falou assim que eu tenho que trabalhar todas as áreas do, no meu na minha mente de lutador assim. E uma delas é ler, fazer alguma atividade que te, te estimule sua habilidade intelectual, né? E eu comecei a ler alguns livros, cara. Tipo, eu não consigo ainda manter uma rotina certa, assim, tipo, tenho que ler todo dia não sei quanto tempo, tal. Isso eu ainda não consegui inserir, mas eu sou aquele cara que, tipo, tem aquela preguiça de começar a fazer as coisas, mas quando eu pego, eu faço muito, tá ligado? Então, quando eu leio o livro, eu leio, tipo, 50, 70 páginas de uma vez, às vezes 100. Eu li ultimamente O Poder do Hábito. Legal demais. É, eu, eu li também um que chama Religião Sem Deus. Foi o último que eu li. Não, o último que eu li não. O último que eu li foi um que chama Mindset Vencedor, mas não é aquele Sei. do cérebro colorido, é outro. Aham. Foi o último que eu li, que é de um dos caras, dos diretores de marketing multinível de uma empresa aí. Legal. E que mais? E agora eu tô lendo um, cara, que chama Agente de Resultado, Da hora. que é sobre liderança e trabalho com cabeça de líder, de empreendedor. Legal. Dado. Daí eu tô lendo, cara, eu li umas 70 páginas dele, mas faz tempo que eu não pego nele até agora, eu acho que eu vou pegar um pouco. Boa, boa. É isso aí. Pô, eu tô meio viciado em ler também, velho. Tem um tempo que eu já. O Fábio é um cara que é um cara que devora livro, né? Acho que ano passado ele leu 55, né? E, É, e é um puta do exemplo e tal. E eu sempre tive a influência dele, assim, né? O cara que me influenciou muito. E a leitura, eu acho que pra mim foi uma das as melhores coisas que eu pude fazer foi começar a ler, cara. Minha cabeça. Hoje em dia, se eu fico sem ler, eu me sinto, tipo assim, porra, não desperdicei meu dia não prestou. E é um treino, né? Igual a gente tava batendo papo aqui, é um treino mesmo. É uma parada que é onde eu alimento a minha cabeça com energia positiva, eu consigo restaurar mesmo ali as minhas ideias e reenergizar, né? A nossa cabeça, se você não pensa coisa boa, automaticamente ela pensa coisa ruim, né? Não é que se sim. você fica parado, você tá parado. Não, se você tá parado, você tá regredindo, né? E a leitura É, para mente mim, ociosa, né? não, tem um livro até que eu li que fala exatamente isso. Tem do Napoleão Hill, que chama Mais Esperto que o Diabo.
Esse daí é legal também. Porra, vale a pena você ler. É um livro pequenininho também, cara. Dá pra começar a ler por ele. Mas se você pegar o hábito de ler pelo menos umas 5 páginas por dia, viu, Tigrão? Sei que essa parada vai te mudar, cara. Mas, tipo assim, Uhum, 5 páginas, entendeu? Começa lá um pouquinho por sim. dia, pá, e tal, e vai lendo um O que eu pouquinho por consegui dia. inserir, assim, na minha quarentena, assim, foi... Eu tenho muito interesse por aprender línguas, né? Legal. E eu já falo bem inglês, né? E eu, nas minhas viagens, eu venho trabalhando bastante o espanhol também, como eu Legal. fui muito para América do Sul. E como eu já fui 2 vezes para Frankfurt, cara, eu tô tentando fazer um curso de alemão aqui pelo celular mesmo, um Caramba, que aplicativo. legal, velho. E eu tô fazendo, cara. Eu tento ficar fazendo pelo menos todo dia umas 4 liçõezinhas para eu ir aprendendo a ficar mais familiarizado com a língua aí. Caralho, que É legal irado, também. cara. O Tigrão tá poliglota, rapaz. Pô, irado, irado. Eu até tava É, falando, esses é dias pra legal. trás eu fiz uma live com uma filial da Aliança no Chile. E até que eu tava Uhum, falando, falei ontem por coincidência com a minha mulher, eu falei, cara, eu quero aprender a falar espanhol também, cara. Que eu sei falar inglês, eu até converso bem inglês, mas espanhol eu fico uhum. devendo, né? Aí pô, você me deu até um estímulo legal. Falei, pô, vou estudar talvez Pô, um é legal. espanholzinho aí também. O que eu Legal. acho mais chato, cara, é quando você chega num país, assim, por exemplo, que você não conhece, que você, por exemplo, as pessoas estão conversando e você não entende, às vezes É, isso até dá pra você relevar. Porque, às vezes, até as línguas que você aprende fica difícil de entender quando os nativos estão falando, né? sim. Mas o foda é quando você pega um bagulho tipo um menu, um cardápio, ou você pega um bagulho importante de um hotel assim pra ler, você não consegue entender Você nada, gosta né? de comer, né, Esse que é Tigrão? o Tu pior. gosta de comer, né, Tigrão? Não é nem comer, às vezes tem uns avisos assim, ó. Aham, né? Tipo, Eu já aviso, fiquei em né? hotel e tem um aviso assim, ó, não pode fazer isso aqui. E eu não entendo aquela porra, e daí vai que eu faço, tá ligado? Fazer cagada pra caralho. É Você não tipo sabe, comer as está em outra. paradas do frigobar que tu quer, né? Não, não, não é só isso não, mano, mas tem várias paradas. Tipo, um bagulho que me irrita também é não conseguir ler as placas. Sei. Tipo, ler placa de quando você tá andando. Tipo, mano, na Rússia é foda. Eu pensei aqui, quando eu fui pra Rússia, eu falei, mano, já pensou se eu me perder aqui? Eu tô fudido. Porque a galera não odeia quem fala inglês Inglês. lá. Os caras não gostam que você fale inglês com eles. Eu não conseguia ler nada que tava escrito porque o alfabeto deles é diferente. Nossa, aí é Nem ler perrengue. eu conseguiria. Eu não sabia uma palavra de russo. Eu falei, mano, eu tenho que andar toda hora com alguém É, aqui. nossa, eu ia ficar Se tenso eu me também. perder, fudeu. Eu Daí ia os caras ficar falaram, tenso vamos, também. vamos de metrô pro ginásio. Eu falei, mano, vamos em galera, porque se perder, irmão, não se acha mais não. Já era. Já era. Pô, é um show demais. Tigrão, a gente já tá aqui há mais de uma hora batendo esse papo. Foi um prazer estar aqui com você. A gente vai parando por aqui hoje, mas, cara, muito obrigado mesmo. Pô, foi muita lembrança boa que a gente teve aqui das nossas lutas. Pô, conheci você um pouco melhor. A gente sempre se encontra em campeonato, tá sempre naquela adrenalina ali e tal. Às vezes ou triste porque perdeu, ou feliz porque ganhou, ou um lutou com o outro e tá puto ainda. Mas a gente nunca teve a oportunidade de sentar e bater o papo, então foi um prazer estar aí com você. Valeu demais, ô Tigrão. Vou pedir aí pra galera que assistiu o vídeo até aqui, compartilhe o vídeo com algum amigo, tá? O Tigrão tem uma história muito legal, a gente trilhou junto aí, que é lógico, de lados opostos, se batendo um no outro aí durante a jornada, mas a gente sempre tava aí nessa batalha. E compartilhe essa mensagem, talvez com aquele cara que você é rival, aquele cara que você não tem uma relação muito boa, meu irmão. Olha aqui o exemplo. A gente aqui no tatame sempre é guerra, sai na porrada, mas tá aqui a gente podendo ter oportunidade de se conhecer melhor, de bater esse papo. Então fica Sim. aí essa mensagem que a porrada come no tatame, rapaz. No tatame o chicote estrala, rapaz. Mas fora do tatame é tudo paz e amor, é tudo. Porra, a amizade é que vale mais. Então, muito obrigado, É. Tigrão. Foi um prazer estar aqui. Se quiser falar mais alguma coisa aí, fica à Não, vontade. só agradecer aí pelo convite. Tá muito bacana aí o seu canal. E, e dizer isso aí mesmo, a gente já lutou várias vezes.
Mas eu acho que todos os campeonatos que a gente lutou, a gente se encontrava, conversava antes ou depois. Você já me deu vários conselhos também de parar de dar aula, de pegar um veículo para se locomover das suas aulinhas. Eu lembro numa Copa São Paulo que você me deu essas dicas. E a gente sempre vem trocando essa ideia aí que eu acho que foi muito importante e fez a gente evoluir também como na nossa vida aí de dentro do jiu-jitsu aí de atleta e professor. E é isso aí, galera. Muito osso. Ah, pera aí que a gente vai chegar aqui, ó. Ô, Tigrão, todo mundo que visita o canal, não sei se você tá assistindo o canal mesmo aí, hein, cara, mas todo mundo que vem aqui no canal, eu convido pra fechar o vídeo com um belo muito oso. Então, no 3, a gente manda aquele muito oso junto pra encerrar o vídeo aqui. Fechado? Fechado. 1, 2, 3 e... Muito Muito osso. osso. Valeu, Tigrão.